Fala pessoal, aqui é o Leandro Rossi do Coneólica, beleza? Bom, esse vídeo de hoje aqui eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os 3 principais processos de fabricação em material composto de uma pá eólica. Mas antes disso eu vou comentar um pouquinho sobre alguns comentários, algumas coisas que aconteceram, algumas polêmicas do outro vídeo aí que eu postei essa semana. Vamos lá. Realmente, galera, os defeitos de um processo de fabricação de uma pá, eles devem ser evitados, com certeza, né? Mas a questão é a seguinte: a gente está falando de um processo muito novo e que ainda possui poucas pessoas qualificadas para desenvolver esses processos, né? Então, na verdade, o processo de material composto ele vai gerar defeitos. Ainda não temos um processo perfeito ainda em lugar nenhum no mundo. Então, teremos defeitos, né? A questão é não deixar esses defeitos chegarem até a torre, não deixar que a pá chegue na torre e seja montada com defeitos, evitando todos aqueles custos de manutenção que a gente pode ter em uma pá por falha de defeito, por deixar o defeito chegar lá, de repente a pá acaba quebrando em campo e a gente tem um custo enorme no site eólico. Beleza? Então a questão é não deixar chegar lá. Então como que a gente faz isso? O que a gente precisa para que o defeito não chegue em campo? Precisa de 2 coisinhas só. Primeiro, precisa ter pessoal capacitado para identificar aqueles defeitos, saber que aquilo é um defeito. E segundo, pessoal capacitado para definir e fazer os reparos daqueles defeitos para que não chegue no site eólico. E para isso, galera, e isso vai muito de encontro com o que eu estou querendo falar hoje, que são esses 3 principais processos, que esses processos são utilizados tanto na fabricação quanto nos reparos, para evitar que os defeitos cheguem em campo. O primeiro deles é o Render Layup. Render Layup é um processo muito utilizado para reforços, né, e para reparos. E ele consiste, na verdade, em você pegar aquela camada seca, você vai molhar a camada com a resina, né, você vai molhar a camada de fibra de vidro com resina, epóxi ou poliéster, você vai molhar aquela camada e você vai aplicar aquela camada já molhada de resina no local onde você vai realizar aquela manufatura daquele processo, daquele componente, ou na pá mesmo onde você vai realizar aquele reparo, né? E aí você vai remover todo aquele excesso de resina, aguardar a cura daquelas camadas e já tem o seu produto pronto. O segundo processo que eu gostaria de falar para vocês é o Render Layup mais Vacuum Bag. Esse processo de Render Layup com vácuo é o mesmo processo de Render Layup que eu acabei de falar para vocês. A diferença é que após você aplicar a camada e remover o excesso de resina, você vai aplicar um saco de vácuo, onde você vai ligar uma bomba, tirar aquele ar de dentro, fazendo um vácuo para compactar melhor as camadas. Por que ele é utilizado? Esse tipo de processo é utilizado às vezes no lugar do Render Layup apenas, ou em regiões da pá onde você vai retrabalhar ou vai fazer algum reforço que precise ter um perfil aerodinâmico mais definido, um perfil aerodinâmico melhor, né? Por exemplo, no bordo de ataque da pá. Se vocês viram minha palestra no Coneólica, vocês devem saber o que é o bordo de ataque de uma pá, né? Então você vai laminar aquelas camadas daquele bordo, então você aplica o vácuo para compactar melhor a camada e ter um perfil legal. E o terceiro é a infusão. A infusão você vai colocar as camadas secas na região onde você vai fazer o reparo ou no molde que você vai fabricar a sua pá. Você vai colocar aquelas camadas secas, vai utilizar os materiais auxiliares que nós chamamos de consumíveis, são materiais que auxiliam no processo de infusão, né? Vai aplicar o saco, né, de vácuo, né, plástico de vácuo, ligar a bomba, aplicar o vácuo e depois você vai injetar a resina lá dentro. E esses materiais auxiliares, além de auxiliar na canalização do vácuo, também auxiliam na distribuição daquela resina ao longo de todas as camadas, garantindo que todas as camadas vão ser molhadas. Esse processo também tem uma boa compactação e é um processo que agiliza, né, e facilita todo o processo de fabricação e manufatura de pás. Beleza, galera? Se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem saber alguma coisa a mais sobre esses 3 principais processos, comenta aí. Se vocês conhecem algum outro processo também, comenta aí que a gente vai continuar a nossa discussão, a nossa interação aí, beleza? Valeu e até a próxima!